Oi pessoal, É, vamos fazer agora a nossa tela de login. Até o momento nós temos feito várias coisas, inclusive a criação do banco de dados e outras informações até lá para poder ver a lista de usuários. Tudo isso aí foi feito. Agora a gente vai fazer a tela de login para que o usuário se identifique na hora que entrar no sistema. Essa tela de login é essa daqui de todos os processos, conforme a gente já tinha visto lá nos outros vídeos. Lá para trás a gente mostrou essa tela. Então é onde o usuário vai colocar o nome dele e a senha, aí dá o OK para poder entrar no sistema. Vai ser feita a validação se o usuário é um usuário válido ou não. E ele também pode cancelar, quer dizer, se ele tiver desistindo de entrar no sistema, aí ele pode cancelar e ele vai sair sem problema nenhum, não precisa tentar um usuário sem inválido. E o que a gente vai precisar para isso? A gente vai precisar das seguintes ferramentas. A gente vai precisar como ferramenta o XAMPP para poder utilizar o MySQL. Eu também vou estar utilizando aqui o RageSQL, que a gente já falou em outro vídeo, para poder se conectar no nosso banco de dados, aqui no controle, e aí a gente consegue ver a lista de usuários, por exemplo, né? Então, a gente clicando aqui, a gente vai rodar aqui, a gente vai conseguir ver quais são os dados dos usuários que existem na tabela. Então, por exemplo, a gente vai tentar usar a senha 1234 para poder entrar com o usuário Ronaldo. Aí a gente pode também fazer teste com outro usuário ou com o mesmo usuário errando a senha e assim por diante. Então esse é o nosso objetivo. Então aqui eu coloquei o RAID, mas basicamente para a gente ver o conteúdo das tabelas, tá? A gente não vai fazer alteração nenhuma aqui. A gente não está fazendo no momento nem o tratamento desse bloqueado e nem se ele foi excluído. Isso aqui a gente pode fazer esse tratamento depois em outro vídeo. E então, para a gente fazer nosso, nossa programação, vamos vir aqui no nosso controle de acesso, nosso projeto. E aqui a gente tem o formulário principal, tem o config.db, que a gente faz a configuração de acesso ao banco de dados, e a gente tem também o lista de usuários, que é aquele que a gente mostra a todos os usuários que são cadastrados, sem mostrar a senha. Então a gente vai criar aqui um novo formulário, que é a nossa telinha. Esse formulário aqui, a gente vai colocar o nome de tela login. É legal se vocês já fizerem alguma padronização desses nomes todos, mas só para facilitar, mas se não vocês podem deixar desse jeito mesmo, aí vai depender de que vocês queiram fazer, tá? Nossa telinha aqui, vamos começar colocando um título, então vamos aqui no title, o nosso title vai ser o identificação de usuário. Assim ele já vai aparecer aqui no cantinho, aqui em cima. Vamos botar, se vocês se lembram do desenho, vamos ter duas labels. Vamos ter que são para o usuário e senha. Vamos ter também dois campos de edição que estão aqui, esse text box. Para colocar o nome do usuário e de novo mais um text box para colocar a senha.
e dois botões, um botão de OK e um botão de cancelar. Vamos lá. Primeiro aqui no Label 1, o nome tanto faz, não há necessidade de mexer nisso, e o texto, o valor, vai ser o usuário. E aqui, o texto daqui vai ser senha. A gente não vai fazer alteração nesses campos, então a gente não precisa efetivamente fazer nenhuma mudança neles. Vamos só colocar um pouquinho mais para o canto, para ficar já com a aparência da nossa tela de login. Esse daqui, vamos já ajeitar aqui o tamanho dele, porque depois a gente vai ajeitar as posições dos outros campos, vai ficar estranho se não tiver ajeitado o tamanho. Esse daqui, o texto 1, o nome dele, eu vou dar, como isso aqui é uma que a gente vai precisar mexer, então a gente coloca lá LBL usuário. Como eu falei, vocês podem fazer as padronizações que quiserem. Se vai usar em inglês, se vai deixar desse jeito, do jeito que vocês quiserem fazer. Então, LBL usuário, a gente vai ter para a pessoa, a gente poder saber a digitação que ele digitar do nome de usuário. E aqui, LBL senha. Por que LBL? LBL de label. Na verdade, porque é um text box ou um edit box. Na verdade, eu coloquei aqui um label só para poder, porque é um campo texto, né? Aí, novamente, se vocês quiserem fazer de outra forma, tudo bem. E um detalhe, aqui nesse campo senha, nós não queremos que ele seja visível quando a pessoa digitar. Então, você tem aqui essa propriedade password desse tipo de elemento, essa propriedade então aqui esse edit box, o que acontece? Você pode fazer ele como sendo verdadeiro, esse password. O efeito disso é que na hora que você digitar vai ficar aparecendo uns pontos no lugar das letras, então a pessoa não vai estar vendo o que está digitando. O primeiro botão é o botão de OK e o segundo botão é o botão de cancelar. Vamos lá, botar aqui os botões, posicionar os dois aqui na telinha. Podemos aumentar um pouquinho para não ficar, fazer um pouquinho mais centralizado essa questão. Tá? Só para ficar como se estivesse mais acompanhando, né? Eu vi que aqui mexeu na altura. Vamos deixar a altura do jeito que estava, que é o normal, né? Vamos ver qual que é o normal. O normal dessa altura é 24. Então vamos botar aqui 24. E nesse aqui também 24. Só para ficar o tamanho padrão. E podemos, portanto, agora mudar o tamanho da nossa janela para ficar bem coerente com o que a gente tem de informação. Feito isso, a gente vai salvar essa tela, né? Aqui no projeto, salvar formulário. E vamos partir para as próximas coisas. O que a gente tem que fazer? Vamos fazer aqui o botão. Os botões eles têm ações.
Então, vai ter um evento action aqui, que a gente vai clicar, vamos criar esse... Não. Antes disso, a gente não alterou aqui o nome dos botões, vamos alterar. Esse daqui vai ser o... Deixa eu ver que nome que a gente vai colocar. A gente vai colocar... a tela login btn, na verdade seria só o btn ok. Vamos ver se vai ficar em ordem. Esse daqui seria o nome btn cancelar. Vamos ver se fica certo, senão a gente depois corrige. No evento eu tenho que, para não ficar muito confuso, vamos ver que nome que eles colocam. Ah, tá certo. Tela aqui, tela login, btn ok action. Legal. Ele vai abrir aqui o nosso Visual Studio para fazer edição. Já com a nossa com o código fonte básico. Então vamos agora para o outro botão que também vai ter. Eu não vou fazer a conexão direto com o GitHub, só depois. Aqui já vai ter aqui também um outro PRG que é do botão cancelar. A gente vai fazer depois em outro vídeo além de alguns testes a mais, né, que a gente vai querer fazer, aqueles de quantidade de tentativas e se é admin, se está bloqueado, essas coisas assim. A gente vai ajeitar esses códigos porque eles não estão numa estrutura aquele MVC, né, que é Model, View e Control. Mas a gente vai, então, está tudo muito solto, são vários códigos, conforme você vê aqui nos módulos. Eles vão acrescentando vários códigos aqui. A gente vai tentar organizar isso depois, de tal forma que fique uma coisa mais fácil para se fazer manutenção, em vez de ter tanto código aqui, senão a gente vai ficar louco. A gente pode fazer isso mais para o final da programação ou pode fazer no meio. A gente verifica isso conforme tiver o andamento. Então a gente tem aqui as ações para os botões. Mas o que a gente vai precisar fazer mais? Além disso, vamos ter que começar a usar. A gente criou a tela, a gente precisa chamar essa tela. Como é que a gente vai chamar essa tela? A gente tem aqui essas mostra config, mostra lista usuário. Vamos usar como modelo esse mostra config. O que esse PRG faz? Ele pega, mostra a janela, a tela, né, config.db no caso, fazendo aquela jogada de verificar se está ativa, essas coisas assim, minimizar, restaurar, acertar o foco, para não dar aquele problema de você clicar nela e ela está lá atrás e você não verificar isso. A gente vai fazer a mesma coisa. Então a gente vai criar aqui um módulo que é para mostrar a tela de login. Então, mostra tela login. Como eu falei, a gente depois pode rever essas funções, porque todos são funções, então a gente pode organizar de outra forma depois, tá? Porque não precisa ter o PRG com aquele nome. O HMG vai buscar a função, não necessariamente está num PRG, tá?
naquele PRG com o mesmo nome da função. Então a gente pode fazer a organização disso depois. Vamos ter aqui a nossa tela login, que é o mesmo jeito dessa. A gente vai copiar e colar, inclusive, para facilitar. E vamos lá, a gente tem aqui o que é o nosso objeto. O nosso objeto janela é aquele formulário, que é o tela login. Por isso que eu falei que, de repente, se vocês quiserem colocar, já fazer com uma padronização, é legal porque vocês vão precisar de menos manutenção depois para poder arrumar, né? Então vamos lá. Aí já vai ter a função mostra tela login, que vai ativar o objeto tela login, fazendo, se ele estiver ativo, vai minimizar, depois restaurar e alterar o foco para ela. Caso não esteja ativo, vai carregar a tela e ativar. Exatamente da mesma forma que a outra janela foi feito. Nesse daqui não tem mudança nenhuma. E onde que a gente vai chamar esse mostra a tela login aqui? Obviamente é na hora que a gente entra no sistema. Então a gente vai vir aqui no nosso main, PRG, né? Nesse main PRG, eu vou já começar a fazer uma mudança adicional aqui, que é acrescentar uma informação que nós não temos aqui. Por quê? Porque que é justamente qual é o nome do usuário. A gente pode ter o nome e o código do usuário, tá? Então a gente vai colocar duas variáveis públicas aqui, para serem acessadas em qualquer parte do sistema. Você tem lá o PC Username, que é o nome do usuário no acesso do banco, então eu vou colocar User Login, que é o nome do login do usuário, tá? E eu vou colocar também aqui PC User Code, que seria o código do usuário. Agora eu não lembro, sinceramente, se a gente tem um código para ele. Vamos dar uma olhadinha no banco de dados. Nós temos aqui esse código usuário aqui. Então ele que vai ser o nosso código do usuário. Por quê? Porque aqui nesse acesso a gente usa ele como parâmetro, né? Então a gente vai ter aqui o usuário, que a gente vai guardar o nome para poder se referenciar em qualquer outro lugar, mas vamos ter o código também, porque se a gente for guardar essa informação no banco de dados em alguma rotina que vai ser usada, você tem essa informação, sem precisar ficar toda hora testando o banco de dados, tá? Então a gente vai, user code, ele é numérico, então vamos deixar ele com 0 aqui. Tá? E até aqui tudo bem. Colocamos então nossa variável. E o que mais que a gente vai fazer? A gente vai seguir o seguinte raciocínio. Vamos lá. Ele faz aqui aquele if para saber se está vazio, quer dizer, ele verificou aqui o hostname e tal, leu as variáveis de configuração, aí deu, se está vazio, significa que não tem nenhuma variável de configuração, né? Aí ele faz aquela abertura da tela para poder fazer a configuração. No nosso caso, ele já fez a configuração, já temos lá, já está com acesso. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa buscar a tela de usuário. Então agora a gente vai lá, vamos ver se ainda está na memória, tá. Mostra a tela de login, certo? Que vai fazer o que? Ele vai abrir aquela tela para a pessoa digitar usuário e senha. Digitou, aí ele vai precisar verificar se
se ele conseguiu fazer ou não a conexão. Ou seja, se é um usuário válido. Como que ele vê isso? Ele vê isso através dessa variável PC User Login, que a gente configurou aqui em cima, ou do PC User Code, tanto faz. Tá? Porque se nessa nossa tela login, quando você der o OK, ele vai preencher essas variáveis, de acordo com o que a pessoa tiver digitado. Com isso, você vai ter informação de quem é o usuário do sistema. E isso vai estar válido para todo o sistema, incluindo aqui. Então, quando a gente dá o if not empty, quer dizer, não está vazio, o PC user login, certo? Que é aquela variável. Se ela não estiver vazia, quer dizer, ela foi preenchida. And if, né? Para já finalizar o if. Se ele não estiver vazio, significa que foi preenchido e está correto. Então, a gente pode colocar, abrir a tela do sistema normalmente. Caso contrário, ele pega e vai sair. Isso daqui, ele não está testando quantidade de acessos, ele simplesmente verifica, está ok, o usuário é válido, ele pega e entra na tela. Se o usuário não for válido, ele cai fora, certo? É simples assim. Não dá uma segunda chance. A pessoa vai ter que entrar, clicar lá no ícone, abrir de novo o sistema para poder digitar de novo uma senha e assim por diante. Tá? Se a gente quiser fazer a tentativa de conexão, para a pessoa poder ter feito a tentativa 3 vezes, aí a gente vai lá, acrescenta uma variável, depois a gente vai fazer isso, tá? Para poder não precisar sair do sistema, vai entrar num looping aqui nesse caso, tá? Então mas não é o que a gente vai pretender fazer aqui agora, tá? Com isso, a gente já tem a chamada da tela. E uma vez chamado a tela, até ele vai, tá tudo bem, ele veio, chamou a nossa tela, essa tela daqui, a pessoa veio, digitou o usuário, digitou a senha, deu OK. Ou digamos que ela deu cancelar, que é mais fácil, mais rápido, né? Nesse cancelar, é uma coisa mais simples, né? Então a gente vai lá, está na tela de login, apertou o botão cancelar, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente zerar o PC User Login. Lembrando, é uma variável pública, então a gente tem acesso aqui. Vamos zerar essa variável. Também vamos zerar o user code. E agora a gente encerra a tela de login. Por que é importante a gente zerar essa variável aqui? Porque se a pessoa tiver apertado cancelar, ele vai lá e vai verificar que não tem usuário cadastrado, não, digitado aqui na tela principal. Aí ele vai cair nesse empty, vai verificar que está vazio e vai cair fora do sistema. Por isso que a gente zera ele aqui, tá? Então vamos ao nosso method para que a gente possa fechar essa tela login. E então release, que é o método que a gente vai estar aplicando para fechar, encerrar a tela. Simples assim. Temos aqui tudo, já aqui acho que está salvando automático. E quando nós formos apertar o OK, é aí que o negócio vai acontecer. Porque na hora que ele tiver o OK,
a gente vai precisar fazer toda aquela avaliação, tá? Aqui, na tela de OK, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar duas variáveis locais que são, porque a gente está validando, então não vamos colocar a informação na variável pública. Vamos lá no local, criar duas variáveis locais. Username. Lembrando, é uma variável local, então ela não faz, ela só vale para dentro dessa função, dentro desse PRG. Então não vai interferir tanto com outros, tá? É só aqui dentro dessa IPRG. Então a gente pode ter uma outra variável com esse mesmo nome em outro lugar que não vai ter problema nenhum. Então, username, senha. E a gente vai preencher com o quê? A gente primeiro inicializou. Agora a gente vai colocar o conteúdo da nossa propriedade. Vai pegar a propriedade, né, o conteúdo da nossa, do nosso label usuário. Então a gente vai dar o getProperty de que? Da nossa tela login. Do nosso controle LBL usuário. E que propriedade a gente quer? A gente quer a propriedade value desse controle. E a mesma coisa para a nossa senha. Passwords é receber getProperty, que é como a nossa função para pegar a informação de um controle. Login, tela login, LBL senha, value. Ok? Pegamos essas duas informações, a gente vai precisar validar o usuário. Então vamos lá. Eu vou fazer uma coisa a mais que já por causa daquele user code, tá? Calc user code recebe 0. Tá. Então vamos lá. If, a gente vai chamar uma função valida usuário, que vai ter como parâmetros username, o password e o nosso usercode. Ele vai enviar essas três informações e elas serão retornadas dentro dessa função. Aí PC user login vai receber username e o PC usercode vai receber usercode. E se ele retornar falso, esse valida usuário, aí a gente vai colocar message stop, que é para abrir a janelinha de mensagem, usuário barra senha correto. Um detalhe aqui, eu costumo fazer isso por questão de segurança, eu não digo o que está errado, se é o usuário ou se é a senha. Porque assim, se a pessoa estiver tentando entrar no sistema sem acesso, ela já vai ter que ficar tentando dois campos e não só um. Tá? Então é por isso que eu tento colocar as duas coisas. Eu não identifico o que está errado. E aqui
nossa mensagem de identificação de usuário. A nossa telinha, título da telinha. And if, temos aqui o nosso if and if arrumadinho. E depois disso ele vai fechar a nossa tela, que é exatamente esse mesmo release aqui. Então a gente pode até copiar e colar aqui, não tem problema. Ah, mas você está fechando a tela, não vai variar dependendo do que você colocar. Não, simplesmente eu estou fechando obrigatoriamente aqui. E daí é que vai aquele negócio dos acessos, né? Se você for fazer uma validação de 3 tentativas, você pode usar ou aqui, através do botão Action, do botão OK, ou fazer através da tela principal. Aqui você simplesmente não iria fechar até que ele tivesse ou acertado, ou seja, o valida usuário estivesse correto, ou tivesse atingido as 3 tentativas. Aí você sim fecharia a tela. Então você tem as duas opções, fazer aqui ou fazer lá. Depende do que você queira no seu dia a dia, o que você achar mais correto, né? E, portanto, agora ficou faltando apenas criar a nossa validação de usuário. E onde é que a gente vai colocar essa validação de usuário? Aqui eu tenho esse PRG aqui, funções de usuário, funções de usuários, que está com a nossa amostra usuários. Eu vou colocar aqui para a gente adicionar function para ficar concentrado as funções que são relativas ao usuário estarem aqui. Valida usuário, C username, C password e C user code. Turn. Aqui eu vou retornar um resultado. Onde é que está esse lResult? A gente vai criar ele aqui. Local lResult. Recebendo falso. Tá? Para quando ele entrar na função de usuário, ele está obrigatoriamente como falso, para que a gente saiba o que ele vai estar testando. E a query que a gente vai usar para fazer a pesquisa. CQuery. Não esqueça que a gente vai fazer a pesquisa no banco de dados, usando aquelas funções que a gente já andou mexendo, de usuário, coisa e tal. Então, a gente dá aqui um select. O que a gente quer? Code usuário from usuário where. Aqui é aquele negócio que a gente vai saber que o nome é igual a aspas, C username, que é o nosso nome do usuário que foi passado. Isso aqui, ó, o username aqui, na verdade eu não estou fazendo uma correção aqui, né? Aqui você lembra que eu falei que aqui eu não passei nada por referência, porque eu não estou precisando retornar. Afinal de contas é esse o nome do usuário que está aqui, que é o que a gente vai colocar aqui. Então eu estou passando o usuário e senha, mas eu não tenho user code. E eu vou querer retornar esse user code. Tá? Só que o valido usuário ele vai retornar verdadeiro ou falso. Então como é que eu vou passar esse user code? Eu vou enviar ele com referência, uma referência como na variável, para que lá dentro eu possa preencher e retornar o valor correto, atualizado. Tá? Então por isso a gente vai precisar usar essa referência aí, que é o que a gente está acostumado a usar no Clipper, para quem já é programador de Clipper há algum tempo.
né? Então já sabe disso daí. Uma coisa que eu vou ver depois, eu não sei se eu estou correndo demais nas explicações, se está pouco explicativo a respeito da linguagem, se vocês querem mais detalhe. Então, eu vou precisar que vocês me digam isso, tá? Vamos lá, depois a gente fala disso. Passwords. Mas aqui a gente já tem o nosso select, que vai retornar o código do usuário, da tabela usuário, verificando o nome e senha iguais ao que foi colocado. Tá? E finalmente, mais uma variável local, que é o items. Items, né, que é o retorno da nossa query. Que eu só vou precisar avaliar porque eu vou ver o código do usuário. Senão eu não precisaria nem avaliar. Aqui, uma coisa importante, que é bom vocês observarem e decidirem. Você tem duas opções. Ou você conecta no banco logo no começo, no arquivo principal, e deixa conectado no banco durante toda a utilização do sistema. Obviamente, se você tiver alguma configuração de banco que vá fazer com que algum timeout faça com que caia a conexão, alguma coisa assim, você vai estar correndo o risco de não estar com ele ativo na hora que você entrar numa tela. Ou então você faz a conexão a cada vez que você vai entrar, cada vez que você vai usar. No caso aqui, eu vou fazer na validação do usuário. Ou seja, ele vai tentar conectar e eu não vou destruir a conexão. Ou seja, a princípio, na hora que eu conectar aqui, ele vai estar conectado no todo o sistema, tá? A menos que você queira fazer, como eu falei, fazer uma nova, desconectar, alguma coisa assim, tá? Depois a gente vai verificar isso daí. Conecta banco. Esse conecta banco aqui é aquele que nós temos aqui na tela principal, no main. Ó, conecta banco. Aquela função que a gente fez aqui, que ele faz a conexão e retorna conectando, estando conectado. Fala, olha, está conectado, legal. Para a gente não precisar sempre passar todo aquele monte de parâmetro. Então a gente dá o conecta banco, ele vai lá, vai conectar e vai permanecer conectado. Aqui eu não coloquei, como eu falei, a desconexão, tá? Mas é uma coisa que você pode colocar na hora de encerrar, tá? De encerrar essa tela. Depende se você vai querer manter o sempre conectado ou não. Então aqui a gente vai colocar SQL exec query, que é o nosso server e cquery. Lembrando, server é uma variável pública, então a partir do momento que eu conectei no banco, ela foi preenchida, é um objeto que já está ativo, e a cquery a gente colocou aqui essa variável local. Tá? Por isso que eu não estou precisando definir de novo. Então nós temos um itens aqui, que vai me trazer, no caso, vai me trazer um código de usuário. Tá? Quer dizer, ele vai retornar. Vou colocar um diff logo aqui. Aqui eu vou fazer len, que vai verificar o tamanho de itens. Que se ele for maior do que 0, quer dizer, eu retornei alguma coisa, tá? Aí, result
vai receber true. E fechamos aqui e enviamos o resultado no LResults. O user code é que a gente vai verificar agora. A gente tem que fazer um teste. Vamos ver essa função. MySQL PRG. Ó, MySQL Database Connect exec query. Aqui ele vai me trazer um array, tá? Esse array, no caso aqui, ele deve ter um array de arrays, tá? Então ele deve ter da seguinte forma. Cadê? Funções de usuário. O aitens, digamos aquele que a gente estava fazendo. Vamos colocar aqui, digamos que eu tenha acertado lá. O que ele vai estar lá valendo? Ele é um array, só que ele é um array de arrays. Isso é uma definição padrão. Cada linha dessa daqui, cada array, cada linha do array vai ter, vamos fazer direito a notação correta aqui, né? Então você tem um array, que é o itens. Dentro dele você tem vários arrays que são os registros, que são o retorno desse select. Sendo que no caso, eu só vou ter, por exemplo, se eu usar aquele usuário Ronaldo, eu vou ter retorno 1. Então eu vou ter nesse formato. Por que nesse formato aqui? Porque eu só tenho uma linha, um registro. Tá? Se não tiver encontrado nada, aí ele vai retornar assim. Ou seja, vai estar vazio, o tamanho é zerado. E para a gente obter essa informação aqui, que é o código do usuário, que é o que eu estou querendo para colocar no CUserCode. CUserCode vai receber a items. A item já é um array, então vamos referenciar ao primeiro array, ao primeiro elemento, né? Que é nesse caso aqui, você tem isso aqui é o itens. O itens 1 vai ser isso daqui, certo? E o itens 1 vai ser isso daqui, que é o nosso código. Entendido? Então, como a gente sabe que a gente vai ter não vai ter dois usuários com o mesmo nome e senha, aí você pode ficar tranquilamente fazer esse tipo de coisa aqui, tá? E dessa forma a gente tem a nosso teste. Vamos só fazer uma message message info. Vamos lá no message stop. Código mais str de c user code. Teste. Só para a gente verificar que é o que a gente está querendo mesmo, tá? Tá, pronto. Vou colocar ele dentro desse if aqui, que é o nosso sentido fazer ele fora. E com isso a gente deve fazer todos os testes, deve estar tudo funcionando. A gente já vai fazer essa verificação já já.
Vamos lá. Vou compilar. E aí a gente já testa. Vamos salvar. Ok, compilou. Só fechar esse código do fundo para não ficar atrapalhando. Então aqui a gente pode botar um teste, vamos lá. Ronaldo 1, 2, 3, 4. Que é a senha que a gente tinha colocado. Aqui a identificação de uso. A gente pode depois aumentar o tamanho da janela só para ficar identificação de usuário por extenso, tá? Então, ok. Código 1, que é o nosso código mesmo do usuário, tá? E deixa eu entrar tranquilamente. Nossos usuários estão aqui e tal. A gente pode pegar um outro. Vamos sair aqui. E vamos testar agora, botando um outro nome de usuário, uma outra senha, alguma coisa assim. Vamos lá. Ronaldo vai botar a senha 6543, que a gente sabe que não é a senha correta. Então, usuário e senha incorretos. Saiu. Então já fizemos um teste errando a senha. Vamos fazer um teste errando o usuário. Vamos fazer o teste trocando o nome do usuário. Ronaldo 1. 1, 2, 3, 4. A senha está correta, só que o nome do usuário vai ter errado. Vamos lá, no OK. Usuário e senha incorreto. Perfeito. Então, tudo de acordo com o que a gente está querendo que funcione. Só vou tirar aquela mensagem do código, porque aquela é uma coisa que a gente não precisa mais. Então aqui, essa mensagem a gente não vai precisar. Sabemos que ele está retornando e colocando na variável usercode correto. Se vocês quiserem verificar, a gente pode também colocar essa Ctrl Z, Ctrl Z. Eu vou colocar um Ctrl X aqui. E vamos só para verificar que ele está fazendo certo. Lá na tela, aqui no nosso programa principal. Antes dele fazer o login, a gente vai mostrar o user code, que na verdade não é esse user code, é o PC user code, que eu quero ter retornado aqui. Vamos ver se ele alimentou corretamente, tá? PC user code. Vamos lá, compilar mais uma vez. Vamos lá, testando. Ronaldo 1, 2, 3, 4. Código 1. Como vocês viram, eu trouxe, botou para a nossa telinha aqui, o nosso sistema está funcionando. E ele trouxe para cá corretamente. Vamos tirar essa parte. Podemos salvar e nosso sistema está em ordem. Então nós já temos o sistema validando a entrada do usuário e mostrando a lista de usuários lá dentro e também fazendo a configuração para poder acessar o banco, se a gente for, por exemplo, instalar em um outro lugar e precisar alterar essa conexão. Então isso a gente já está funcionando corretamente. Perfeito? Agora, aos próximos passos. A gente vai fazer a validação de quantidade de tentativas, para que a gente não ultrapasse as 3 tentativas. E antes disso, antes de fazer essas 3 tentativas, essa validação das 3 tentativas, que eu vou fazer essa validação e vou tentar bloquear o usuário, caso seja um usuário que tenha um nome cadastrado, tá? Além disso, a gente vai também fazer, portanto não necessariamente nessa mesma ordem, né? Uma outra coisa que a gente vai fazer, porque teve em comentários em outras listas daqui do canal,
teve pedido para fazer uma coisa. E a gente vai fazer isso agora. Hoje não. No próximo vídeo a gente vai fazer. Aqui uma barra de status. Então nessa barra de status a gente vai colocar a data e hora, vai colocar a questão do teclado, se está com o Caps Lock ligado ou desligado, essas coisas assim, e vai colocar o nome do usuário que está logado no sistema. Porque assim, na hora que vocês vêm, já vai aparecer quem é o usuário logado, se o teclado está com o Caps Lock ligado, num lock ligado, Scroll Lock, essas coisas assim, e a data e a hora do sistema também para poder acompanhar. Vai estar tudo isso nessa barra de status. Então a gente tem isso, tem a verificação de tentativas de entrada no sistema e vamos ter também aquela verificação, armazenar a informação aqui e verificar também se o usuário está bloqueado ou se ele foi excluído, porque isso atualmente a gente não faz. Tá? A gente deixa o usuário, se ele está cadastrado, ele entra. Mas se ele tiver bloqueado ou se tiver sido excluído, quer dizer, marcado para exclusão, no momento ele vai entrar ainda. Então a gente vai fazer essa validação nos próximos vídeos também. Tá ok? Então esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu vou ver se eu consigo gravar mais rapidamente os próximos conteúdos. Não ficar tanto tempo sem gravar. Vocês me desculpem, mas é as correrias no dia a dia. Seria bom se o canal me provesse uma renda suficiente para eu não precisar fazer outras coisas, se só me dedicar ao canal. Mas infelizmente não é assim que funciona. Então eu vou fazendo conforme eu vou tendo disponibilidade. Vocês me desculpem. Tá? E esse é o nosso vídeo de hoje. E obrigado por assistir nosso vídeo. Podem deixar os seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar com os amigos. E uma pergunta que eu gostaria de fazer também para vocês colocarem nos comentários de vocês. Houve dúvidas, já teve gente querendo que eu apresentasse isso nas outras playlists, apresentasse mais coisas a respeito do desenvolvimento da linguagem em si, né, do Clipper, do HMG, do Harbor. E eu não sei se eu estou fazendo isso de uma forma muito acelerada ou não. Caso vocês queiram que eu entre mais detalhadamente nesses temas, de explicação detalhada de como é que se faz declaração de variável, os fluxos de programa como o do while, o for e assim por diante, vocês, por favor, me avisem, que aí eu posso, ou nessa mesma playlist, colocar esse tipo de informação, ou gravo uma playlist específica com como é sobre a linguagem em si. Tá ok? Eu vou aguardar vocês colocarem isso no comentário para eu poder saber me guiar aqui sobre como fazer, o que vocês querem ver mais, né? E também está na minha, só para vocês já visualizarem, está na minha intenção, depois que eu terminar essa playlist de fazendo as coisas no HMG, eu estou pensando em fazer uma playlist fazendo essa mesma rotina de login e tudo mais, porém em Python. Então vamos mudar nessa outra, essa é uma playlist mudando totalmente a linguagem para uma coisa bem mais moderna, também orientada, objeto, mas vocês vão ver que é totalmente diferente os tratamentos. Porque aqui você consegue passar via variável as coisas, né? E em Python você não faz isso. Você não fica passando como parâmetro essas coisas desse jeito. Tá? É uma outra maneira de tratar a informação. Tá? Você também consegue passar de um lado para o outro, mas você tem que passar de uma forma um pouco diferente isso daí. Informação de uma tela para outra
e não funciona do mesmo jeito porque a Python é uma coisa tipo script. Então, a gente pode até gerar um executável, existem formas de fazer isso. Pode usar telinha também, tal, mas ele é originalmente só uma coisa mais texto, tal, mas a gente consegue depois evoluir colocando janelinhas de Windows ou essas janelinhas que a gente está usando agora no HMG, tá? Mas isso é um outro projeto que tem uma outra playlist. É só para vocês já estarem com isso no radar, já saberem que vai rolar mais coisa, tá ok? Então, um abraço, aguardo vocês no próximo vídeo.